Uma boa noite aos meus estimados ouvintes. Vai começar mais A Hora da Insanidade, onde relatos, histórias e memórias do inexplicável viajam pelas ondas do rádio até vocês. Mas tomem cuidado, porque a próxima história pode ser a sua. Hoje descobriremos o fim da história, um farol na escuridão. Para relembrar o que aconteceu na primeira parte, o barco SS Essex County naufragou próximo à ilha de Beacon Island, onde acompanhamos os infortúnios do vendedor de antiguidades Ezekiel Burke, o artista Andrea Bonucci e o agente federal sob o nome falso de Wallace Russell. Quando chegaram na ilha, o farol continuava apagado, a chuva piorava cada vez mais e o lado sombrio desta história ficava cada vez mais aparente. Após entrarem na casa do farol, Ezekiel encontrou 3 moedas douradas, um tanto quanto estranhas, e depois do grito de Andrea em outro cômodo na casa, eles encontraram um rastro de sangue. É a partir deste ponto que retomamos. Fiquem atentos, estimados ouvintes, pois começaremos a conclusão desta história. Wallace, com a mão na arma ainda em seu coldre, virou na direção do cômodo em que Andrea olhava ainda ofegante. Era apenas uma pequena cozinha, com um rastro de sangue no chão que ia em direção de uma porta semiaberta que levava até o lado de fora do farol, em direção ao matagal. Uma gaveta do armário do lado da pia estava no chão. Wallace se aproximou e viu uma caixa vazia caída ao lado dela. Era a caixa de uma arma, uma Smith & Wesson modelo 10, de acordo com o depoimento do agente federal. A arma havia sido retirada de lá, mas ainda tinham algumas balas na caixa. Quem pegou a arma provavelmente estava com pressa. Por que a pessoa estaria com pressa? Como ela foi ferida? Ela estava fugindo de alguma coisa ou indo atrás dela? Os corações dos 3 homens batiam cada vez com mais força e velocidade enquanto seguiam com os olhos o rastro de sangue, que ia em direção à porta que dava para o lado de fora. A visibilidade era baixa por causa da chuva, mas era como se soubessem que alguma coisa os aguardava nas sombras da mata. Sem desperdiçar nem um segundo a mais, Wallace olhou a cena, olhou para os outros, acenou com a cabeça e saiu pela porta seguindo o sangue, antes que a chuva sumisse com seu rastro para sempre. Os outros homens não tinham a mesma determinação de Wallace, mas o seguiram mesmo assim, pois o medo de ficarem sozinhos era maior. O agente federal liderava o trio andando devagar para não perder o rastro. Ele havia notado uma coisa estranha que aumentava seu receio, mas que preferiu não compartilhar com os outros para não levar mais medo àqueles pobres homens. Junto do sangue, ele enxergava pegadas claramente humanas do que parecia ser um homem mais ou menos de sua estatura. Porém, depois de algum tempo, um novo par de pegadas havia aparecido no chão. Pegadas que não eram humanas. A descrição nas palavras do agente era como se fosse um pato muito grande ou uma espécie de anfíbio, como um sapo. Mais tarde, nesta mesma noite, os 3 homens descobririam a quem pertencia aquelas pegadas. A mata era um lugar escuro e pouco convidativo. O feixe de luz da lanterna fazia com que as sombras de árvores e galhos retorcidos dançassem junto da chuva que continuava a cair em um ritmo constante do choque das gotas com as árvores, folhas, galhos e o chão de terra. Os 3 homens seguiam a lanterna, a única fonte de luz em uma completa escuridão quanto mais adentravam a mata. Andrea e Ezekiel tentavam se esconder da chuva em seus casacos grossos, evitando que se molhassem ainda mais.
Atentos ao feixe de luz, procuravam não pensar na constante sensação de estarem sendo observados, não descartando a possibilidade de ser algum tipo de armadilha. Então, Wallace parou. O feixe de luz estava trêmulo, apontando para alguma coisa apoiada em uma árvore. Essa coisa era um homem. O amigo de Wallace, Michael Turner, o agente federal que trabalhava disfarçado em Beacon Island investigando uma possível rota de contrabando. Michael Turner estava morto. Deixarei uma sugestão agora para que tirem as crianças da sala, se não quiserem que tenham pesadelos esta noite, pois irei ler a descrição de como aquele trio encontrou seu corpo. Era uma confusão de sangue e vísceras. Suas entranhas haviam sido puxadas para fora do corpo, estavam rasgadas e pisoteadas na terra molhada. Ele ainda estava com os olhos abertos, arregalados para ser mais específico. Seu semblante era de terror e pânico. Com o corpo sentado e escorado na árvore, do seu lado direito havia um lampião quebrado e do outro uma arma, a Smith & Wesson modelo 10, sem nenhuma bala no tambor. Andrea desviou o olhar assim que entendeu o que era a cena. Ezekiel, apesar da cena grotesca e do medo que sentia, se forçou a se aproximar e ver o que o cadáver tinha entre seus pertences, que indicasse o que poderia ter feito aquilo. Enquanto Wallace não estava nada bem. Ele parecia estar em estado de choque. Ele respirava fundo sem conseguir desviar o olhar de seu amigo morto na sua frente. Não conseguia se mexer. Ele não conseguia fazer nada. Assim como Ezekiel mais cedo, ele havia entrado em uma espécie de transe. Em depoimento para os federais, Wallace descreveu que ele não conseguia enxergar nada além do feixe de luz que a lanterna apontava. O mundo ao seu redor ficou em silêncio. E foi quando ele ouviu o cadáver chamando por seu nome. Seu verdadeiro nome. Trevor! 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 Sua mente não conseguia processar o que estava acontecendo. O que havia feito aquilo? Como? Por quê? Então ele ouviu mais um barulho em algum lugar do matagal e, sem nenhum aviso sequer, ele sacou sua arma e disparou nas sombras. Ele não conseguiu explicar o que aconteceu. Ele mal se lembrava o que tinha acontecido. Quando Andrea perguntou se ele tinha visto alguma coisa, perguntando por que ele havia tirado, Wallace apenas desconversou e disse que deviam voltar. Precisavam avisar alguém o que havia acontecido. A situação do trio estava cada vez mais assustadora. Ninguém disse em voz alta, mas todos sabiam que eles poderiam acabar daquele mesmo jeito. Então simplesmente deram as costas, deixando o cadáver de Michael Turner no matagal e voltaram para o farol antes que eles tivessem o mesmo destino que eles. Só que enquanto voltavam para o farol, eles notaram algumas outras pequenas construções ao lado do mesmo. Talvez um galpão e um depósito, imaginaram. Eles olharam entre si e concordaram que talvez encontrassem algumas respostas por lá. Se aproximaram de uma construção que emitia um zumbido baixo. Pensaram que poderia ser o gerador da ilha. Quando abriram a porta, era uma pequena casa que devia servir de galpão e casa de hóspedes. Realmente encontraram um gerador em um dos cantos. Ao lado dele tinha uma estação de trabalho com tábuas, pregos e um martelo. No teto havia uma goteira bem próxima do gerador. Também viram uma cama simples presa na parede ao lado oposto com um caderno em cima dela. Andrea foi até o lado do gerador para ver se encontrava alguma coisa de útil na estação de trabalho.
Wallace foi até a cama ver o caderno, enquanto Ezekiel nem sequer colocou os pés ali dentro. Ficou do lado de fora, apenas esperando seus colegas saírem. Ao que as coisas aparentavam, não havia nada de mais ali. Eles poderiam sair daquela pequena casa e voltar para o farol em busca de um rádio ou um telégrafo para pedir ajuda. André se virou para ir em direção da porta quando notou Wallace com os olhos fixados em um pequeno diário que havia encontrado na cama. Ele parecia ter dificuldades para respirar. Ele não piscava. Ele nem ouviu Andrea o chamando. Pois nas páginas daquele diário, Wallace via o impossível acontecer diante de seus olhos. Letras se formando em linhas em branco. Todas as letras formando apenas um nome. O seu. O agente federal precisava fazer com que aquilo parasse de algum jeito. Simplesmente fechar o diário não iria impedir que aquele poder maligno parasse. Se ele jogasse o diário no chão, talvez ele caísse aberto, ainda revelando seu nome sendo escrito de novo e de novo pelas forças do mal. Mesmo se ele apenas o fechasse, quem poderia garantir que seu nome não estaria sendo escrito? Insano, ele encontrou apenas uma alternativa para impedir isso. Arremessando o diário no chão, ele sacou seu revólver e disparou 5 vezes que abafaram seu grito. Andrea se jogou para trás assustado. Ezekiel, que nem havia entrado ao ouvir os disparos, simplesmente correu sozinho em direção ao farol. Céus, ele nem quis saber se Wallace havia disparado contra Andrea. Ele apenas sabia que precisava chamar ajuda o quanto antes. Do lado de dentro, Andrea se levantou assustado, enquanto assistia ao Wallace ofegante, ainda apertando o gatilho da arma, agora sem balas, contra o diário no chão. Com passos lentos, ele se aproximou do homem, colocando uma mão em seu ombro. O toque de Andrea tirou Wallace daquela espécie de transe. Sem saber exatamente o que aconteceu, ele deu alguns passos para trás e se sentou na cama. Guardou a arma no coldre e passou a mão em seu rosto, pressionando sua cabeça, como se tentasse impedir que sua sanidade o deixasse. Ele não sabia o que estava acontecendo. Andrea pegou o diário do chão, mas se ele guardava algum segredo, agora eles estavam perdidos para sempre. Enquanto isso, Ezekiel havia corrido de volta para o farol, ignorando tudo o que havia ao seu redor. O rastro de sangue na cozinha, o quarto onde encontrou as moedas de ouro. Ele foi até a escada em espiral no final do corredor e começou a subir até o topo do farol. Eram vários degraus que pareciam levar até uma pequena plataforma, antes dos últimos para a plataforma principal, onde ficava a sala da lâmpada, ainda apagada. Depois de algum tempo subindo, Ezekiel ouviu um barulho diferente em seus passos. Era vidro. Pequenos estilhaços e alguns cacos maiores repousavam pelos degraus da escada. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido. Ele parou por um instante, juntando suas forças e buscando coragem para continuar subindo. Foi quando ouviu o barulho da porta do farol sendo aberta no andar de baixo. Seria Wallace que veio lhe matar? Seus companheiros estavam bem e buscavam uma forma de deixar aquela ilha? Ou seria aquilo que matou o homem na floresta? Não querendo esperar por uma resposta e sem outra saída, ele voltou a subir a escada cada vez mais rápido, se apoiando no corrimão. Ezekiel chegou até a plataforma menor antes da sala da lâmpada e viu, para seu alívio, um rádio de comunicação em cima de uma mesa de madeira com alguns cadernos espalhados. Ao lado do microfone havia uma pequena folha com um número anotado e o nome Rockport. O homem ligou o rádio, se posicionou na frente do microfone, pressionou o botão para falar e começou a pedir ajuda. Ele falou sobre o naufrágio, que estavam presos em Beacon Island e que tinha alguma coisa matando as pessoas na ilha. Ficou em silêncio por algum tempo, apenas esperando uma resposta.
Nenhuma resposta veio. Apenas o som de passos subindo a escada. Ele foi até o parapeito e viu Wallace e Andrea subindo. Suspirou aliviado até se lembrar de que não teve uma resposta do rádio. Quando estava prestes a começar a falar de novo, uma voz respondeu do outro lado. Beacon Island, recebemos sua mensagem, mas a tempestade está muito forte. Só conseguiremos mandar um barco pela manhã. Procure um abrigo em local seguro e aguarde no cais ao sul pela manhã. Ezekiel, desajeitado, quase derrubou o microfone e voltou a dizer que era urgente, que eles precisavam mandar alguém. Entendo, senhor, mas infelizmente não temos como mandar um barco até a tempestade passar. Procure abrigo em local seguro e aguarde no cais ao sul pela manhã. Câmbio, desligo. Raiva, frustração, mas ao menos uma pequena esperança. Eles só precisavam sobreviver até a manhã chegar. Os três homens, agora juntos novamente, olhavam entre si e para cima, a escada que dava para a sala da lâmpada. Eles não ouviam barulho algum vindo de lá. A escada em espiral era o único caminho até lá, e ali eles estariam mais seguros que em qualquer outro lugar da ilha. Ao menos era isso que pensavam. Wallace fez um sinal para os outros dois esperarem. Ele carregou sua arma e, com ela em punho apontada para cima, começou a subir o último lance de degraus do farol. Uma pequena grade de metal com a porta de um alçapão já estava aberta. Ele respirou fundo e subiu os últimos degraus rapidamente, apontando a arma para os lados, querendo surpreender caso tivesse alguém de tocaia. Mas não encontrou ninguém. Ao menos com vida. Wallace abaixou a arma e fez um sinal positivo para Ezekiel e Andrea, que subiram em seguida. A descrição que vocês vão ouvir agora são as palavras de Andrea em uma gravação na delegacia sobre a cena. Havia alguns cacos de vidro maiores no chão, embora a maioria houvesse caído pelas aberturas no piso de metal. Tinham marcas de tiro no teto da sala de lâmpada e algumas na lâmpada em si. Foi por isso que o farol havia se apagado. Em um lado havia uma caixa de madeira relativamente grande, com instruções na lateral de como trocar a lâmpada do farol. Imaginávamos que ali ficava a lâmpada reserva. No chão, o que chamou a atenção de Ezekiel e Wallace eram 3 corpos espalhados. Um deles estava escorado na parede de vidro com manchas de sangue, no formato de uma mão. Provavelmente ele tentou se apoiar na parede, mas ficou sem forças. Ezekiel estava ao lado desse homem. Ele parecia triste, mas ao mesmo tempo reprovando as ações daquele homem. Depois ele nos disse que aquele era George Cassidy, a pessoa que conhecia, que trabalhava no farol. Ezekiel segurava uma carta com o selo de Newburyport que havia tirado do bolso interno do casaco de Cassidy, junto de um revólver. Wallace estava entre os 2 outros corpos. Não era uma sala muito grande, sabe? Enfim, foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eram coisas. Não eram humanos. Eles vestiam um casaco grosso, camisas largas e calças, mas eram aberrações. Tinham um aspecto de peixe, talvez características de sapos ou alguma coisa assim. Você diria que eles teriam vindo do mar. As 2 coisas estavam mortas, vários buracos de balas em seus corpos. Provavelmente Cassidy tinha matado os 2, mas não resistiu aos ferimentos. Aqui, eu fiz um desenho deles. Eu sei que está molhado, mas... Enfim... Eu... acho que é isso.
As aberrações que Andrea descreveu eram 2 habitantes da cidade de Innsmouth, uma cidade descrita por muitos como a cidade que Deus abandonou. Sei que você deve estar se perguntando o que habitantes de Innsmouth estavam fazendo em Beacon Island. Bem, a carta que Ezekiel havia encontrado no corpo do faroleiro e contrabandista George Cassidy tem a resposta para isso. E, estimados ouvintes, eu trago esta resposta para vocês. A carta que Ezekiel segurava era da Sociedade Histórica de Newburyport, que fazem a curadoria de diversos artefatos e objetos, e havia sido escrita pela própria responsável da sociedade, a senhorita Anna Chilton. A carta foi escrita no dia 2 de abril de 1926 e dizia o seguinte: Caro Sr. Cassidy, obrigado por sua carta datada de 28 de fevereiro deste ano. Eu de fato reconheço a moeda que você descreveu, ou pelo menos eu reconheço o estilo de decoração, pois temos uma peça de origem similar aqui no museu em Newburyport. Assim sendo, suspeito que sua moeda venha das redondezas de Innsmouth, e só os moradores dessa cidade ignorante poderiam dizer o verdadeiro valor dela, para eles, pelo menos. Você mencionou um possível naufrágio nas proximidades de Beacon Island, não é mesmo? Talvez tenha sido uma embarcação que tenha saído de lá. Todavia, se você valoriza sua alma imortal, recomendo fortemente que não entre em contato com os habitantes daquele lugar. Fazer negócios com Innsmouth jamais traz algo de bom. Em vez disso, a sociedade de Newburyport ficaria feliz em comprar quaisquer moedas que você tiver pelo valor de mercado delas, tão logo sua autenticidade seja confirmada. Se você quiser tomar providências para me visitar aqui no Museu da Sociedade assim que for conveniente para você, posso fazer com que nosso avaliador examine o material para que possamos determinar um preço justo pela venda. Novamente, Sr. Cassidy, eu insisto que você não entre em contato com ninguém de Innsmouth sobre seus achados. É realmente o melhor para todos os envolvidos. Sinceramente, Senhorita Anna Chilton. O possível naufrágio que Andrea havia visto enquanto remavam para Beacon Island, as estranhas pegadas na mata, as misteriosas moedas que Ezekiel havia encontrado, tudo se conectava e apontava para uma única resposta. George Cassidy entrou em contato com moradores de Innsmouth, achando que poderia ganhar um preço melhor pelas moedas. Mas ele não esperava que ele também pagaria um preço altíssimo por isso. Sua vida. Pouco tempo depois, foram surpreendidos pelo barulho da porta de madeira na entrada do farol abrindo com força. Wallace correu de volta para a plataforma, seguido pelos outros 2 homens mais apreensivos. Chegando ao lado da mesa do rádio, Wallace apontou a arma para baixo na direção do corredor quando viu uma das criaturas, como as que estavam mortas na sala da lâmpada, andando em direção da escada. Ele gritou para que a criatura parasse ou ele atiraria. Ela não parou e Wallace atirou. Um tiro certeiro na cabeça da criatura derrubou. Os nervos de todos ali estavam à flor da pele. O próprio Ezekiel segurava trêmulo a arma, apontando para a direção do corredor quando outra criatura apareceu. Andrea subiu correndo para a sala da lâmpada em busca de outra saída. Ele sabia que em algum momento as balas de Wallace acabariam. Se mais habitantes de Innsmouth chegassem, por quanto tempo eles aguentariam? Na sala da lâmpada, ele notou uma porta que dava para o lado de fora. Quando a abriu, o vento e a chuva ainda estavam fortes. Ele olhou para baixo e viu que na parede do farol haviam barras de metal, uma espécie de escada improvisada que dava para o telhado da casa do farol. De lá, eles conseguiriam saltar e fugir.
Ele colocou a cabeça para dentro do farol e gritou para os outros 2 homens que ainda estavam disparando contra as criaturas que ele havia encontrado uma saída. Ezekiel olhou para Wallace. Ele ainda apontava a arma, mas já não tinha mais balas. Wallace olhou para baixo e viu mais 5 daquelas criaturas entrando. Talvez conseguissem encontrar outro lugar para se esconder na ilha. Sem pensar mais, pois cada segundo era essencial naquela noite, os 2 homens foram ao encontro de Andrea, que apontou para a escada e começou a descer. A escada estava escorregadia. O vento soprava, querendo derrubar cada um daqueles homens. E ele conseguiu. Em um passo em falso de Andrea, ele se viu pendurado segurando em uma das barras com apenas uma das mãos. Ezekiel, que estava acima dele, olhou para baixo, apenas a tempo de ver a mão de Andrea se soltando da barra e caindo em direção do telhado. O clima abafou tanto o grito de Andrea quanto o baque de seu corpo batendo nas telhas. Os outros 2 homens podiam ouvir, como se fosse o vento soprando, os gemidos de dor do artista. Isso fez com que redobrassem a atenção para que o destino deles não fosse o mesmo. Eles conseguiram descer, estimados ouvintes. Wallace foi em direção de Andrea para entender se sua condição era crítica. Havia sangue embaixo de seu corpo e seu braço e ombro esquerdo pareciam quebrados. Não havia muito o que fazer ali, mas Wallace tinha certeza que ele sobreviveria. Foi quando viu Ezekiel de pé ao seu lado, gritando para as criaturas irem embora, e pensou que talvez, na verdade, nenhum deles sobreviveria naquela noite. 5 criaturas estavam paradas de pé no chão, alguns metros à frente do telhado em que se encontravam. Com a chuva e o vento, podiam ver apenas a silhueta de cada uma delas. Seus rostos apareciam por um breve momento a cada trovão que se fazia ouvir nos céus de Beacon Island, iluminando o medo que eles sentiam. Foi então que Ezekiel colocou a mão no bolso interno de seu casaco e pegou as 3 moedas de ouro que havia encontrado na gaveta da casa. Ele as jogou em direção das criaturas e disse para pegarem as moedas e que os deixassem em paz. Aquilo era tudo que encontraram. Uma das criaturas deu alguns passos, recolheu as moedas do chão e olhou para Ezekiel. Por alguns segundos, que pareceram horas, ninguém disse nada. Então a criatura deu as costas e começou a andar em direção da mata, sendo seguida pelas outras 4. Andrea, Ezekiel e Wallace ficaram ali parados por algum tempo, pensando, torcendo, rezando para que elas não voltassem. E de fato, elas não voltaram. Eles desceram do telhado e voltaram para dentro da casa do farol, se abrigando da chuva, tremendo pelo frio que havia deixado suas roupas ensopadas e ansiosos pelas horas que se passaram. Com o tempo, a chuva parou. O sol deu as caras em Beacon Island. E os 3 homens foram até o cais no sul, por onde haviam chegado na noite anterior, e esperaram pelo barco que veio resgatá-los. E esta é a conclusão de nossa história, Um Farol na Escuridão. O vendedor de antiguidades Ezekiel Burke, o artista Andrea Bonucci e o agente federal sob o nome falso de Wallace Russell, que na verdade se chamava Trevor Bones, sobreviveram à noite em Beacon Island e prestaram depoimentos na delegacia de Rockport sobre o ocorrido. Sim, é verdade que os 3 homens sobreviveram, mas a sua sanidade nunca mais seria a mesma. As autoridades nunca quiseram que a verdadeira história de Beacon Island fosse revelada, mas este é meu papel nesta rádio, estimados ouvintes. Nosso compromisso com a verdade não será calado. Agradecemos a você por ter escutado A Hora da Insanidade, onde relatos, histórias e memórias do inexplicável viajam pelas ondas do rádio até vocês. Mas
tomem cuidado, porque a próxima história pode ser a sua. Uma boa noite, estimados ouvintes, e fiquem sintonizados para uma próxima transmissão. A Hora da Insanidade é um oferecimento do nosso patrocinador, Contador de Histórias. São diversas opções para você escutar no conforto do seu lar enquanto cozinha, no tempo de lazer com a família ou apenas para seus ouvidos. Não se esqueça de acompanhar o Contador de Histórias nos mais nobres estabelecimentos da sociedade. Tanto no Pássaro Azul quanto na câmera analógica, basta procurar por CDHcast. Repetindo, é CDHCAST. Contador de Histórias, cinema para seus ouvidos.